Hoje a gente vai falar sobre realismo. E bom, pra você entender o realismo, primeiro você precisa ter assistido o vídeo de romantismo. Se você não assistiu, vai assistir, por favor, porque eu vou voltar um pouco em algumas coisas, então é bom você estar fera no romantismo. Mas bom, vamos lá. O realismo, ele foi um movimento de reação ao romantismo. Então, enquanto o romantismo ele era super idealizado e todo viajado, o realismo ele era real, ele era realista. E não confunde. Ser realista não quer dizer que você está sendo pessimista. O pessimismo seria mais o naturalista e não o realista. Porque o realista ele vai retratar a realidade como ela é, tanto bom quanto ruim, tanto a parte podre quanto a parte linda. Então, o realismo ele tem isso como característica. Bom, o romantismo ele fazia romances acessíveis com linguajar fácil, porque ele era aliado ao capitalismo, ou seja, ele queria lucro. Já o realismo, ele vem do socialismo, do comunismo e do anarquismo. Enquanto o romantismo idealizava, enquanto a palavra-chave do romantismo é idealizar, a palavra-chave do realismo é criticar, refletir e principalmente questionar, né? Porque eles eram totalmente diferentes do romantismo. Enquanto o romantismo fazia críticas superficiais, eles faziam críticas profundas, com detalhes e com riqueza em argumentos, em lados. E, por exemplo, um romance realista ele vai retratar. É engraçado, né? Falar romance realista. Um conto realista, um romance realista, ele vai retratar uma realidade com vários lados. Ele não vai ser maniqueísta como os românticos, de falar, ah, não, ele é o bom, ele é o carinha mal, ele é o mocinho, ele é o que faz coisa certa. Não, eles não vão falar isso, eles vão jogar os personagens. Você decide. E você vai ficar muito confuso. Quem que é o vilão ali, porque cada um vai ter o seu lado ruim, cada um vai ter o seu lado bom. Então, isso é uma marca do realismo. Por exemplo, obras que, inclusive, filmes que são realistas, eles não colocam... Até hoje a gente tem marcas tanto do romantismo quanto do realismo, tem vários filmes e várias coisas que você pode assistir e ter contato. Filmes realistas, eles não vão colocar trilha sonora porque eles não querem idealizar nada, eles não querem te estimular a nada. Eles retratam a realidade. Então, na vida, assim, a gente começa a falar com alguém, começa uma música dramática. Você vai terminar um relacionamento, começa uma música dramática do nada de violino louco? Não, não começa. Então, eles querem retratar a realidade. Então, eles vão fazer com que você sinta junto. Teve um filme de guerra também que eu assisti, o Nelson até comentou disso na aula, que colocam música onde tem uma cena de luta louca. Você tá vendo uma cena de luta e colocam mais música. Você não precisa de música, você tá vendo como emocionante aquilo. Então isso é pensamento realista. Bom, romantismo, idealizar. Realismo, refletir e criticar. Enquanto o romantismo era fantasia, o realismo era realidade. Enquanto o romantismo era nacionalista, o realismo ele era universalista, ou seja, ele falava do homem pessoa. Não homem como eram os clássicos, um antropocentrismo, homem no centro da Terra em relação à natureza. Não era em relação à natureza. Eles focavam no homem, no ser humano. Então, não era nesse sentido de animal nem nada, era no sentido de realmente ser humano. Não é mais aquele egocentrismo, não era nacionalismo, fanista, nem nada. Enfim, enquanto o romantismo era emoção, o realismo era razão. Então, os românticos, eles eram sentimentais. E o realismo, ele valorizava a ciência e valorizava exatamente a razão. Então, muito, muito, muito racionais. Aí surge o evolucionismo, a teoria do evolucionismo do Darwin, o socialismo de Karl Marx. Então, essa galera toda foi da ciência, entendeu? Era tudo razão, então não tinha isso de sentimentalismo e byronismo, então não era isso. Bom, já falei sobre as características. Uma coisa importante do realismo é distanciamento do narrador, porque eles sendo impessoais, não trazendo isso pra eles colocarem um personagem narrando alguma coisa do tipo, eles estão sendo meio maniqueístas.
Porque o que acontece? Quando você tem o ponto de vista de alguém, você tá retratando a parte boa e a parte ruim naquela visão da pessoa. Então, o narrador sendo distante, o narrador sendo ausente daquela história, ele vai conseguir retratar todos os personagens de forma justa, como se eles fossem realmente individuais, a visão de cada um, diferentemente de uma visão maniqueísta de um personagem. Então, nessa veia podemos puxar para Machado de Assis, que é o grande gênio da literatura brasileira. Ele é considerado realista, mas ele transcende o realismo. Então, a grande verdade é que, apesar dele ser realista, ele ainda é muito contemporâneo e ele pode traçar por vários estilos juntos e ele era apenas genial. A gente pode ficar aqui falando horas de Machado de Assis, enfim. É bom você saber o nome dele, é bom você saber o nome do Karl Marx, é bom você saber o evolucionismo de Darwin, mas isso a gente já deu em outras matérias, então acredito que você já saiba. O celular resolveu acabar a bateria, então vou ter que finalizar esse vídeo com 4%. Bom, o Machado de Assis tem duas fases, a romântica e a realista. A realista foi a que estourou ele, de fato, a romântica é só um início, um primórdio. Então, não é um romântico, não é um autor romântico, a gente não pode considerar assim. Ele tem algumas obras, mas como ele pediu pra gente citar o Machado de Assis, é bom citar isso. Mas a segunda fase foi o que realmente estourou ele. Algumas obras importantes são o Dom Casmurro. O Dom Casmurro é o mais famoso, mas tem várias obras famosas, super famosas. O realismo é marcado pela objetividade, razão. Tem muito adultério nas obras realistas, porque eles retratam o amor de uma forma muito realista. Então, eles falam de adultério bastante, então tem muito corno no realismo. Eles criticam a hipocrisia do homem, então eles vão analisar toda a psique por trás, eles vão retratar todos, por exemplo, Coringa mostra o vilão, mas mostra o porquê que ele é assim, então seria nesse estilo de filme, de obra, que seria analisando a cabeça dos personagens e te mostrando todos os lados que aquele personagem pode ter sem ser maniqueísta. Então, ele solda a psique do personagem e critica a hipocrisia do homem, de falar uma coisa e fazer outra, de criticar um que faz a mesma coisa que ele faz. Então, bom, essas são as críticas do realismo, as características do realismo. Espero que eu tenha ajudado. Lembrem de procurar as palavras refletir e criticar, porque são palavras-chave do realismo. Então, é isso. Um beijo, espero que eu tenha ajudado. Vou assistir os vídeos de naturalismo e colonialismo. Beijo. Espero ter ajudado.